Boa tarde a todos, né? Meu nome é Chico de Paula, eu sou editor-chefe da revista Bibliô. Espero que todos conheçam, né, a revista, sobretudo o público bibliotecário, que é o público grosso, né, do público que compõe a audiência hoje da revista. Como todos sabem, né, o Dia do Bibliotecário foi comemorado no último dia 12 de março, né, foi no sábado, o que acabou comprometendo a realização de algumas atividades em comemoração ao Dia do Bibliotecário. A revista Bibliô, a Biblioteca Parque do Rio, a Superintendência de Livro e Leitura do Estado, a Secretaria de Cultura do Estado e o Governo do Estado, né, empenhados em trazer, alongar o debate acerca desse profissional, das suas atividades, do papel da biblioteca na sociedade brasileira, resolveu realizar essa atividade de hoje, e é para isso que nós estamos aqui, para fazer um debate sobre essas e outras questões. Então eu gostaria de, antes de fazer a apresentação, né, agradecer não só a Superintendência de Livro e Leitura, o Governo do Estado e a Secretaria de Cultura do Estado, mas agradecer também aos nossos apoiadores, né, a Editora Lamparina, a Escola Superior de Propaganda e Marketing ESPM, a Editora Interciência, a Extra Livres, o Centro Cultural Correios e o Sindicato dos Bibliotecários do Estado do Rio de Janeiro, que gentilmente contribuíram de alguma forma para a realização dessa atividade hoje. Então, a partir desse momento, eu gostaria de apresentar as pessoas que vão desenvolver o nosso debate. Nossa primeira convidada é a Helene Aguiar. A Helene, ela é bibliotecária formada pela Unirio, ou seja, uma colega nossa, né? Sobretudo nós, eu, Rodolfo, Hanna, que compomos a revista Bibliô, também somos oriundos da Unirio. Ela tem pós-graduação em Marketing e Design Digital pela ESPM e Literatura Infanto-Juvenil pela UF. Ao longo de 16 anos de trabalho, atuou em diversas instituições, como o Escritório da Biblioteca do Congresso Americano no Rio de Janeiro, a Nuvem de Livros, a Unesco IFAM e a Casa Daros, selecionando acervos, avaliando software, entrevistando e treinando bibliotecários, criando políticas de treinamento e processamento técnico. Atualmente é gerente de acervo e atendimento na Biblioteca Parque Estadual do Rio de Janeiro, ou seja, onde nós estamos agora. Também gostaria de apresentar a professora Elisa Machado, que possui graduação em Biblioteconomia pela Escola de Biblioteconomia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ela tem mestrado em Ciência da Informação pela Escola de Comunicação e Artes da USP e doutorado pela mesma instituição. Atuou como diretora do Departamento de Bibliotecas Públicas da cidade de São Paulo entre 2001 e 2003 e como coordenadora geral do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas do Ministério da Cultura entre 2011 e 2015. Atualmente é professora adjunta 2 do Departamento de Estudos e Processos Biblioteconômicos do Centro de Ciências Humanas e do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia da Unirio. Tem experiência na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, com ênfase em administração de bibliotecas, atuando principalmente nos seguintes temas: bibliotecas públicas, bibliotecas comunitárias, políticas públicas e culturais e representação descritiva. E por fim, não menos importante, a bibliotecária Maria do Carmo, que é moradora do conjunto habitacional Cidade Alta, aqui em Cordovil, no Rio de Janeiro, desde sua fundação em 1969, vinda da Praia do Pinto, antiga favela do Leblon, começou a trabalhar como doméstica para ajudar seus pais com 15 anos de idade. Depois dos filhos crescidos, resolveu prestar vestibular para a Biblioteconomia, foi a primeira da família a cursar a faculdade, entrou para a Unirio, ou seja, nossa colega também, na 26ª colocação em 2006, formada em 2010 com um trabalho de conclusão de curso intitulado Biblioteca Cidade Alta, o livro como elemento catalisador, tendo como orientadora a professora Elisa Machado. Trabalhou de 2011 a 2013 na Faculdade de Ciências Médicas e Paramédicas Fluminense em Nilópolis. Atualmente é bibliotecária na creche Albert Sabin, vinculada ao Ministério da Saúde. Então, com essa apresentação, eu gostaria de abrir o nosso debate, convidando a Helene para fazer a sua apresentação. Por favor, Helene. Se vocês não se importam, eu gostaria de me levantar, tudo bem? A gente pode ficar mais para o lado? Pode. Você não vem, não é? Vai desmanchar a salinha, tá?
em junho. Eu fiquei pensando muito, né, do como construir, né, essa apresentação, né, do que a gente poderia conversar aqui hoje. E eu acho que o tema justamente surgiu a partir de uma conversa que eu tive com a Hannah e com o Rodolfo, e são algumas coisas que eu penso e fico pensando muito e sempre pensei desde a época da faculdade. É claro que quando a gente começa a trabalhar e a gente começa a ler, começa a estudar, e aí essas coisas vão se construindo melhor, né? Vamos dizer assim, os questionamentos vão ficando mais claros, que a gente começa também a ver algumas possibilidades para responder esses questionamentos. E uma coisa que sempre ficou muito na minha cabeça foi em relação ao papel do bibliotecário na construção das políticas de gestão. Como assim esse papel do bibliotecário, né? Eu acho que, porque eu vejo o bibliotecário como um agente, né? Ele é um agente, ele assim como outros agentes que viabilizam, vamos dizer assim, a mediação do livro, e o bibliotecário, ele é um agente, ele está aqui como um ator, né, para tentar modificar um pouco do cenário que a gente tem aqui no país. Então, como seria um pouco esse papel, né? Esqueci. E aí a pergunta justamente uma das perguntas é como o bibliotecário pode se posicionar diante do desafio da democratização da informação. Porque uma coisa que eu sempre me perguntei também, porque todos os encontros que a gente vai, né, no caso, né, de biblioteconomia, na época da faculdade, ou nos congressos, a fala sempre é muito presente, sobretudo a expressão democratização da informação. Mas como de fato essa democratização acontece no meu dia a dia, na minha rotina, e não só, vamos dizer assim, no nosso discurso, na preparação de um trabalho ou algo parecido, né? Mas como na minha rotina diária, né? No momento que eu construo regras muito basilares de uma biblioteca, eu viabilizo a democratização da informação. Então é esse papel, eu vejo assim, esse papel do bibliotecário, o bibliotecário que pensa, ele não somente executa uma regra que a princípio já é conhecida de todos, vamos dizer assim, existe uma regra tal na biblioteconomia, não, ele vai se perguntar se ele vai aplicar aquela regra e por quê, e se vai ao encontro de uma coisa muito maior, que é justamente a democratização da informação. Né? Então, o que fazemos diariamente para promover o acesso à informação? O que efetivamente a gente faz? Né? Tendo em vista alguns desafios que temos à frente, como, por exemplo, 13 milhões de brasileiros acima de 15 anos, cerca de 8,3% da população, são analfabetos funcionais. Isso eu estou pensando assim, é um detalhezinho diante do cenário inteiro do Brasil, de todos os desafios que a gente tem, mas assim, tendo em vista os 13 milhões de brasileiros analfabetos funcionais, ou seja, eles leem, mas não conseguem interpretar o que estão lendo. A relação de 33 mil habitantes por biblioteca, a princípio no estado do Rio de Janeiro, mas talvez isso possa ser replicado, não sei se para o Brasil inteiro, a professora Elisa pode confirmar ou não essa relação. É claro que eu acho que os números eles crescem, eu acho que cada vez mais a gente tem bibliotecas sendo implantadas, né, e eu acho que sendo estruturadas de fato para funcionarem, mas em contrapartida temos outras tantas bibliotecas que ainda estão fechadas, que existe o prédio, não tem profissional qualificado para estar presente ali, ou seja, essa relação de 33 mil habitantes por biblioteca, quando você dá um pulinho ali do outro lado do Atlântico, né? Talvez não precise nem ir tão distante, mas indo ali do outro lado do Atlântico, a gente tem uma relação, talvez na Espanha e na França, de em torno de, talvez dependendo da região, de 2 mil habitantes por biblioteca, 6 mil habitantes por biblioteca. Então, a diferença ela é muito grande, né? Isso eu estou só citando alguns aí desafios, aí, alguns elementos do nosso cenário cotidiano.
Então, como bibliotecários, o que podemos fazer para minimamente contribuir para um cenário diferente? Quando eu digo minimamente, porque eu digo que há questões que às vezes ficam um pouco fora do nosso alcance, entre aspas, que vamos dizer assim, a princípio necessita de uma mobilização maior, mas eu fico pensando muito nas ações que a gente pode fazer aqui, agora, neste exato momento, no momento de tomada de decisão. Por exemplo, alguém está com o livro emprestado, está com o livro atrasado, e aí como eu viabilizo aquilo? Como a pessoa perdeu o livro, não conservou bem, como que eu vou fazer, como que eu vou viabilizar isso? Como que eu vou gerir isso? Né? E aí, indo rapidamente aqui, né, no manifesto da Unesco com relação às bibliotecas públicas, vamos ver se a coisa vem. Aqui, ó. Eu vou só ler, assim, simbolicamente, só o primeiro parágrafo, porque eu acho que, justamente, esses documentos que são criados, eles estão aí para direcionarem ações, né, as nossas ações. Então, só vou ler alguns textos aqui, rapidamente. Então, em relação ao manifesto da IFLA, da Unesco, sobre as bibliotecas públicas, não, pode deixar que eu leia aí, não tem problema. Né? De 94, então assim, a liberdade, a prosperidade, o desenvolvimento da sociedade, dos indivíduos, são valores humanos fundamentais. Só serão atingidos quando os cidadãos estiverem na posse da informação que lhes permita exercer seus direitos democráticos e ter um papel ativo na sociedade. A participação construtiva e o desenvolvimento da democracia dependem tanto de uma educação satisfatória como um acesso livre e sem limites ao conhecimento, ao pensamento, à cultura e à informação. Quando aparece justamente um documento esse documento, eu digo assim, que ele vem para concretizar, para talvez trazer, com certeza, trazer o que é o óbvio, o elementar, mas para deixar registrado isso. É isso que a gente precisa fazer. Né? E óbvio que ele é construído coletivamente. Né? Ele não é algo de uma pessoa só, mas é uma construção coletiva. Então, aí não posso. Pensando justamente nesse documento do manifesto, assim como a gente tem um documento, um manifesto que é publicado pela IFLA, pela Unesco, a nossa regra da biblioteca, as regras de convivência, a política de desenvolvimento de coleções, é a mesma relação. Né? A gente não é só uma Unesco, uma IFLA que, vamos dizer assim, que pode produzir documentos que vão pautar, que vão viabilizar a democratização da informação. É a gente, na nossa rotina, no nosso cotidiano, quando a gente escreve cada linha da nossa política, todas as políticas de gestão dentro da biblioteca, cada linhazinha, a gente está colocando um pouco ali do que a gente acredita, do que a gente pensa. Então, pulando um pouquinho para a missão das bibliotecas PARC, então a missão das bibliotecas PARC, que eu vou trazer justamente, eu estou com essa fala da ação do bibliotecário, dessa gestão, e como no caso da minha rotina de trabalho, da nossa rotina de trabalho, como que é essa missão das bibliotecas PARC e como isso vai influenciar ou não na nossa rotina aqui. A missão das bibliotecas PARC, que é prestar atendimento de qualidade ao público, promovendo o acesso à informação e ao conhecimento, visando ao desenvolvimento do processo educacional e à promoção da leitura e do lazer. Isso, vamos dizer assim, seria
uma das diretrizes mais basilares que a gente tem aqui na Biblioteca Parque, vamos dizer assim, nas 4 bibliotecas, para a gente, no momento que vai construir qualquer tipo de documento, para a gente se debruçar e olhar. Eu acho que eu estou dando ré? Não, ok. Então, o papel do bibliotecário, né? O meu entendimento é que o bibliotecário pode e deve ser autor de políticas de gestão que vão ao encontro da missão de suas bibliotecas e das necessidades da comunidade em que está inserido. Então, é como eu estava dizendo, né? Desde a regra de funcionamento e de convívio, a política de desenvolvimento de coleções, as normas de processamento técnico, é óbvio que a gente tem uma série de regras para essas normas de processamento técnico, mas o que a gente vai eleger, no sentido de todo, né, do ACR2, etc. e tal, para construir o documento que a gente quer dentro das instituições onde a gente trabalha. Porque a gente tem que justamente sempre estar olhando a comunidade com quem a gente está se relacionando. Então é fundamental estar atento às necessidades da comunidade que precisam estar refletidas nos documentos de gestão. O foco deve sempre estar nas pessoas e não nos processos. Quando eu, no caso, né, de ressaltar isso, que o foco deve estar nas pessoas e não nos processos, que eu acho que é algo que a gente está vivendo hoje, não é só na biblioteconomia, mas nas relações, desde na ida ao banco, nas regras do banco, das instituições onde a gente frequenta, que às vezes a gente se depara com uma situação de que o processo, por vezes, ele é mais importante que a comunidade, que é a pessoa. Né? E da gente sempre se perguntar se as regras que a gente está implantando num determinado espaço que a gente está gerindo de leitura, não importa onde que seja, se essas regras, como que eu vou, não digo adequá-las, mas eu acho que adequá-las sim, mas como que elas vão ao encontro dessa comunidade. E aí eu acho que aí que está o olhar do caso do bibliotecário e do bibliotecário que vai fazer diferença ao longo dos anos, daqui para frente, é o outro que consegue, justamente o bibliotecário que consegue enxergar o outro, a necessidade do outro. E aí a gente começa a sair na frente, porque a gente percebe a necessidade da comunidade, a gente percebe as necessidades que as pessoas têm. Né? Então, por exemplo, quando a gente cita, porque um Google, um engenheiro desenvolveu um aplicativo, por que não a gente? Mas para a gente começar a fazer isso e a construir projetos, essa sensibilidade, esse olhar muito aguçado, percebendo o outro, ele tem que estar muito atento, né? Percebendo a necessidade do outro, porque a partir daí a gente começa a criar soluções. A partir do repertório que a gente tem de todas as técnicas. Então, aí eu penso aqui, é só um exemplo, né? No caso de alguns aspectos do regulamento da Biblioteca Parque que a gente tenta exercer aqui. A princípio a gente foi construído um regulamento e com a rotina e com a abertura das bibliotecas, a gente percebe que não, esse ponto aqui está defasado, ele não pode continuar, ou não, esse ponto aqui está tudo bem, ou esse ponto a gente precisa melhorar. Ou seja, são documentos em permanente revisão, precisam ser, senão ficam caducos e a gente não consegue justamente ir ao encontro da necessidade da comunidade. E aí eu me lembro muito, ficou para mim muito forte, da primeira vez que eu vim aqui, eu não trabalhava aqui na biblioteca, e quando eu entrei na biblioteca, tinha um cartaz dizendo assim, aqui pode, porque a lembrança às vezes que a gente tem, justamente é que não pode tal coisa, não pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa. Então, de criar documentos que eu acho que a gente já está fazendo muito isso. Não digo a gente não será mais biblioteca Parque, óbvio não, mas eu digo assim, isso já está muito latente em todo mundo, né? Eu acho que há um movimento aí muito bacana de estar percebendo isso, né? E aí quando, né, no caso uma biblioteca do Estado, né, e aí vai falar, não, realmente vamos colocar o nosso
o regulamento da biblioteca para dizer o que pode ser feito aqui. Então, aqui pode, já começa com uma frase afirmativa e aí uma exclamação do que pode ser feito, né? Pode se vestir no seu estilo, só não vale sem camisa ou com roupa de banho. Então, né, já pode entrar com o celular, é só colocar no silencioso. Pode conversar, mas sem falar alto para não atrapalhar os outros. Pode se conectar à rede Wi-Fi de internet presente em toda a biblioteca, é grátis. Pode guardar suas coisas nos escaninhos para seu conforto. Informe-se no balcão de recepção. Então, assim, esse, na verdade, a bolsa, né? Aí algumas coisas que a gente vai percebendo. A biblioteca inaugura, e depois que ela inaugura, a gente começa a ver o que funciona e o que não funciona. Então, a gente tem alguns bibliotecários aqui na plateia que estão aí desde o início, desde a inauguração, e conseguiram ver como foi esse andar, né? O caminhar, né, da carruagem. E o que a gente dá para colocar só como pode, ou como de fato não dá para se negociar, porque são regras de convivência e a gente vive no coletivo e ninguém está aqui sozinho na biblioteca, está todo mundo convivendo, né? E aí uma outra questão que ela é também aqui na biblioteca que acontece, que é o cadastro social, né? O cadastro social, que é a isenção do comprovante de residência para pessoas em situação de rua. A gente tem uma população, eu imagino que vocês acompanhem, que a gente tem várias pessoas que estão em situação de rua, não tem um endereço fixo, e aí como que a gente viabiliza um empréstimo para uma pessoa que não tem casa, não tem um comprovante de residência? E aí, para a gente poder viabilizar isso, a gente precisa pensar que naquela outra questão maior, né, quando a gente consulta um documento da Unesco, consulta o Plano Nacional do Livro Leitura, consulta alguns documentos maiores no sentido de política pública, de se pensar vamos dizer assim, o cenário do livro leitura e das bibliotecas. E aí, quando a gente pensa nessa questão da isenção do comprovante e abre mão disso, mas a partir de uma entrevista com o mediador, não é só abrir mão e não precisa ter uma entrevista com o mediador social que a gente tem aqui, pensando nessa questão maior, né, que a gente acredita, já que a gente acredita, como que a gente vai ao encontro disso? E uma outra questão é o nome social para a comunidade trans, né? Então é como o outro gostaria de ser chamado, não é como está na carteira de identidade dele. Então ele tem um documento na biblioteca de como ele gostaria de ser chamado, né? O nome disso é cidadania, dignidade, da gente respeitar isso, e a gente acredita nisso. Então por isso tem que estar refletido nas políticas, nas regras de convívio daqui da biblioteca. O uso da internet, né? O uso da internet. A gente tem um Wi-Fi, então quem quiser trazer seu celular, quiser trazer o computador, é só se conectar à rede Wi-Fi, mas a gente tem uma quantidade X de computadores, não tem para todos os leitores que vêm aqui, porque frequentemente a gente tem aqui em torno de 2.000 pessoas por dia. Quando é muito tranquilo, é um dia muito chuvoso como esse, temos em torno de 1.600 pessoas. Então é um local bem intenso, bem frequentado. Então o que a gente oferece? A gente oferece os computadores, mas com uma quantidade limitada, e para isso a gente precisa criar regras para esse uso. E essas regras têm um tempo de permanência na internet. Então o que foi percebido era que o ter Facebook liberado em todas as máquinas começava a ser um complicador para aquele que precisava estudar e ficar um tempo maior precisando estudar, enfim. Então se concentrou as redes sociais num espaço que a gente chama de espaço mundo. Então as redes sociais não são proibidas em todos os computadores da biblioteca, mas elas estão concentradas, no caso, tem uma quantidade X de computadores no espaço mundo, que ali é possível sim você acessar as redes sociais. Então, como que a gente consegue se adequar e criar regras para viabilizar o acesso de todos, né?
O multimídia. O multimídia é o espaço que a gente tem na biblioteca com os DVDs, né? Com todo o acervo de DVDs que a gente tem na biblioteca e com os televisores, eu imagino que vocês já tenham visto. E no primeiro momento, então o pessoal do multimídia... Inaldo, não tem, o Diego não está aqui, né? O Diego... Mas, enfim, eu ia falar do Inaldo. Quem faz rodízio lá no multimídia, acho que todo mundo já foi lá um pouco, né? Maurício, todo mundo já... Que o multimídia como a gente atende, né, um número grande de pessoas em situação de rua, o multimídia no primeiro momento, ele passou a ser o local... Ele é o local preferido, né, de todos os moradores de rua. Eles ficavam o tempo todo no multimídia. E uma conversa que foi acontecendo, isso foi construído, isso foi debatido com eles, foi construído assim, sobretudo com a equipe do multimídia, com a equipe de mediação social, que era como a gente conseguiria viabilizar que o multimídia fosse de todos, de todo mundo. Então a gente construiu uma política que era de agendamento e de carimbos. Então os carimbos, ou seja, a pessoa poderia ver 8 filmes por mês. Ela pode ver 8 filmes por mês. Ela agenda um horário para poder ir ao multimídia. Porque antigamente, como era a distribuição de senhas, então as senhas acabavam no primeiro instante da biblioteca. Primeiro 5 minutos, as senhas acabavam logo no primeiro momento e quem quisesse ver não conseguiria, porque as senhas já acabaram às 11h05. A biblioteca abre às 11h05 já não havia mais senha alguma. E era, inclusive, tinha uma corrida. Na Lúcia ali atrás, pode também contar. A gente abria a porta da biblioteca e as pessoas corriam para pegar as senhas. Com o agendamento, a gente passou também a dedicar 2 cabines a menores de 18 anos, a gente começa a democratizar também aquele espaço. Que a gente começou a perceber também que não era só o filme que deveria fazer parte da vida dele, né? Do frequentador, do multimídia, a leitura, né? Outras áreas da biblioteca que a gente tem, inclusive o xadrez. Né? A gente tem outras coisas que acontecem aqui. Então isso foi... Essas novas regras do multimídia, elas começaram a acontecer justamente porque a gente percebeu que começou a ter um monopólio do uso. Então o uso deve ser para todo mundo. Os sábados são reservados às famílias, no sentido mais amplo e democrático do que é uma família. Mais amplo e democrático que é uma família, né? E o cinetema, ou seja, a gente seleciona toda quinta-feira, a equipe do multimídia seleciona cerca de 7 filmes para que vamos dizer assim, esses 7 filmes ficam em cartaz no multimídia, né? Eles podem ver. Então, finalizo, mas assim, uma coisa que é importante dizer, que é um exercício, não é fácil, mas é um exercício difícil, mais gratificante, mas é sempre pensar, né, justamente no bibliotecário, nesse papel do bibliotecário como gestor, dessa construção desses documentos, porque essa construção, ela imprime ali o que você acredita. A cada regra adotada numa instituição, você está imprimindo o que você acredita. E sempre pensar na questão do quando, claro, que você vai criar as regras, mas e pensar no coletivo e também numa forma de você não ser assistencialista. E como que você faz essa mediação? É esse o desafio. Então a gente está aqui para isso. Enfim. É isso. Obrigada, gente. Obrigada. Entre outras coisas que a Aline falou, né, me fez lembrar um episódio da época de graduação. Talvez muitos aqui tiveram a oportunidade de ser aluno da professora Simone Watson, né, lá na Unirio, e era muito curioso. Ela disse o seguinte: como muitas vezes os bibliotecários eram, eu não sei nem se existe a palavra rechaçadores, negativos nesse sentido, na hora de fazer o atendimento ao usuário,
Por exemplo, o usuário passa uma solicitação por e-mail, né? E aí, nessa biblioteca, eventualmente, não tem o material que estava sendo solicitado, e a primeira resposta do bibliotecário infelizmente, nós não temos o material que você precisa, né? A palavra infelizmente, ela tem uma carga negativa muito intensa, né? E ela ensinava no seguinte sentido: por que não dizer, prezado usuário, muito obrigado por você procurar a nossa biblioteca, né? Inclusive, nós temos outros materiais, infelizmente esse que você não está procurando nesse momento não está disponível, mas tem outros do mesmo tipo, do mesmo gênero, e por aí vai, né? Parece uma coisa simples, né? Simplória às vezes, mas na verdade tem um impacto significativo na vida do usuário, né, que não está afeito, não está relacionado com essa coisa da organização interna. Ele está ali para ser servido, né? Nós aqui temos que trabalhar para bem servir o usuário, né, o cidadão que faz, procura o acesso diário, né, das bibliotecas, e que a gente preza, né, pela democratização, espera que seja um espaço democratizado, mas que muitas vezes nós, como profissionais, não damos os passos necessários para que esse espaço seja realmente democratizado. A gente vai ter oportunidade, Helene, de no final te perguntar algumas coisas, né? Certamente as pessoas têm dúvida, eu também tenho algumas dúvidas, né, em relação às coisas que você falou, que vai ser importante. Mas antes da gente chegar nessa parte, eu vou passar a fala para a professora Elisa, né, que também certamente vai trazer uma grande contribuição para a gente. Professora. Bom, boa noite já, né, todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né, estar aqui com vocês, agradecer a Bibliô e parabenizar a Bibliô por estar organizando esse evento, que eu estou assim, olhando aqui a plateia de jovens. Eu sempre critico muito, eu falo assim, as plateias são sempre de pessoas muito velhas na biblioteconomia. E eu estou adorando ver que tem um monte de jovens, né? E assim, quem está liderando a programação e tudo isso é muito bom. Né? Muito bom, e eu fico feliz de estar aqui, né? Já mais velha também, mas aqui participando com vocês. Então, é um grande prazer estar aqui e comemorando esse Dia do Bibliotecário, que todos nós, formados ou não formados, mas que atuam nessa área e aí lutam, né, pela biblioteconomia. Quando me convidaram, falaram que era para a gente bater um papo, né? E é isso que eu me propus a fazer. Trouxe até algumas lâminas aqui para organizar um pouco a minha fala, mas espero até não me estender muito para a gente ter mais oportunidade de conversar depois. A ideia é pensar, poxa, nosso dia do bibliotecário, eu acho que isso está na cabeça de todos nós, o tempo inteiro, né? Como que a gente pode ultrapassar, ultrapassar essas barreiras que existem na área, melhorar a nossa atuação, cada vez mais ser protagonista no cenário brasileiro. E como, pela minha experiência de ter atuado na área de gestão pública, me convidaram para falar um pouquinho sobre o bibliotecário no cenário das políticas públicas, o livro, leitura, literatura e bibliotecas no país. Então eu vou trazer um pouco esse cenário nacional, né? Não vou trazer dados, eu sou péssima em números, eu esqueço, eu só lembro dos 6.102 que estão no site ainda, mas dos 102 bibliotecas, mas assim, nós até bibliotecários aqui da BPR também nos ajudaram. A gente chegou a fazer na época do sistema, quando eu estava lá, estatísticas, dados estatísticos, a Ravana estava junto, né? Para saber essas porcentagens, né? Mas no Brasil tudo é muito difícil, não dá para a gente fazer dividir o número da população pelo número de bibliotecas e chegar no número, porque uma coisa é você falar em Rondônia, onde 80% acho do território é de mata, né? Tem poucas cidades e as distâncias são muito grandes. E você falar de uma zona urbana como o Rio de Janeiro, uma metrópole como o Rio de Janeiro, que tem uma concentração
de pessoas muito grande. Então, às vezes, você chega e fala, vou pegar o caso de São Paulo, que é emblemático, porque não tem um número tão significativo. Mas São Paulo se destaca, a cidade, tem mais de 120 bibliotecas públicas. Você fala, poxa, é um número bastante grande, né? Mas se você pensar, o número da população é muito pouco, porque a população é enorme. Então, não significa... Às vezes, você pega no Acre, a porcentagem é maior do que... Né? Então, é muito relativo a gente trabalhar só com números, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos sim, e até estava aqui conversando, enquanto você contou essa história que você estava falando, a gente precisa trabalhar esses dados. Porque realmente é a partir de dados também que a gente consegue comprovar, argumentar e buscar recursos, defender nossas teses, né? Teses não no sentido acadêmico, mas no sentido de lutar por causas. E nós entendemos que o acesso à informação, o acesso à leitura, o acesso a espaços públicos como esse são causas que no Brasil são determinantes e que a população precisa. Então, dentro desse cenário, aí também dizer que é um prazer estar com vocês aqui, a Maria do Carmo, que foi minha aluna também, e a Helene, né? Bem, passando aqui, vamos para a tecnologia sair do papel. Não é aqui, é aqui. Sim, não é? Peraí, aqui, acho que eu estou no lugar errado. Não, meu Deus. É esse. Foi agora que foi. Você que fez. Não foi não? Agora foi, pronto. Bem, então, essa experiência, tanto como professora, formando bibliotecários, né, e como gestora, de ver a demanda enorme que a gente tem no país de bibliotecários. Então fica sempre essa pergunta para nós, qual o papel do bibliotecário, né, nas políticas públicas? Acho que a Helene aqui colocou muito bem que a gente, dentro do nosso espaço de trabalho, a gente tem um papel muito importante. Mas vamos pensando um pouco no cenário, não exatamente no nosso local de trabalho, mas em outros espaços, eu acho que é importante a gente parar e pensar. Nosso papel é de ouvinte ou é de protagonista, né? Nós queremos ouvir o que os outros decidem, o que os outros definem, ou nós queremos formular, nós queremos fazer acontecer, né? E aí vem executor ou formulador, né? Eu percebia no Sistema Nacional de Bibliotecas que por muito tempo, se a gente não age como protagonista, a gente passa a ser um mero executor de políticas traçadas por pessoas, né? E essas pessoas, então, ou a gente se dispõe a formular, a participar, não, isso não quer dizer sozinhos, lógico, tudo isso é feito coletivamente, mas estarmos juntos, participando da formulação das políticas, ou a gente vai ser só um executor, que também não é pouco. Executar é importante, mas a gente quer participar da formulação, a gente quer opinar, né? A gente que, principalmente, se a gente que conhece os problemas, o ambiente, nós queremos opinar. Então, receptor ou formador de opinião, isso é uma outra coisa também. Eu, por exemplo, fiquei 4 anos fora da escola. Voltei agora para dar aula e cheguei com medo, pensando assim, nossa, os alunos, né, são analfabetos funcionais, né, a maioria, então, provavelmente, os meus também. Os alunos não se interessam, os alunos não leem, é isso que está na mídia, não é? É isso que os formadores de opinião falam e que nós acreditamos. Aí eu cheguei para dar aula. Cheguei lá,
primeira turma extremamente curiosa, participativa, disposta a aprender, cansados, trabalham o dia inteiro ou trabalham de noite, mas dispostos. Hoje eu dei uma aula de manhã que nós lemos um texto de filosofia juntos e eles toparam, todo mundo, e de noite a gente faz isso. Então, o que eu vejo nisso? Não somos nós que estamos formando opinião, a gente está ouvindo a opinião de outros que não conhecem a realidade e que estão replicando e nos convencendo de que o jovem não lê, de que a população é analfabeta. Eu acho que a gente está melhor do que isso, tá? E eu acho que a gente vê isso quando a gente trabalha, a gente percebe também nos nossos ambientes quanta coisa interessante que tem aí. Aqui a Helene acabou de mostrar várias coisas para nós, que isso precisa ser divulgado, difundido, muito difundido na biblioteconomia. Porque para quê? Para a gente formar opinião sobre essa biblioteca. A gente só ouve a opinião da mídia que diz assim: a biblioteca fechou, a biblioteca não tem dinheiro, a biblioteca, né? E aí eu estou aqui conversando, cheguei aqui conversando com as pessoas falando: nossa, a biblioteca está muito legal, está bacana, diminuiu um pouco, tivemos alguns problemas, mas olha, continua forte, firme e forte. Então, nós temos que ser formadores de opinião também, porque senão a gente fica refém daqueles que se colocam nessa posição. Então, acho que um pouco menos tímidos também, né? Bibliotecários mais ativos aí. Mas aí, então, né, eu defendo muito essa questão do bibliotecário protagonista. Para isso, a gente tem, né, para ser protagonista, a gente tem que ter uma participação, né, nas discussões, nos debates, o diálogo, consciente e crítica. Não dá para a gente entrar ingenuamente, né, nas discussões, senão a gente pode virar massa de manobra também. A gente precisa ter e construir propostas reais e realmente intervir nos espaços. Não dá para também só ser muito opinativo, né? Porque tem muita gente que chega cheio de palpite, mas na hora de colocar alguma coisa em prática também não é viável, né? São aqueles que atuam como verdadeiros indutores de mudança em seus espaços e junto às comunidades em que atuam, ou seja, são agentes sociais. Eu gosto mais do termo agente do que o ator, tá? O agente, né, é aquele que faz. O ator também é uma questão aí de terminologia que existem várias esferas de participação, né? A gente conhece na sociedade, tem as entidades de classe, conselhos, federações, sindicatos, né? Espaços de participação organizados também pelo governo e pela sociedade civil. No governo, na área de bibliotecas públicas, ela está vinculada ao Ministério da Cultura. Dentro dessa área da cultura tem o Conselho Nacional de Políticas Culturais. Quem trabalha em biblioteca de educação, biblioteca escolar, biblioteca universitária, Conselho Nacional de Educação, tem que estar, são esses os espaços. Na sociedade civil, a gente tem Movimento por um Brasil Leitor, Campanha Nacional de Direito à Educação, entre tantos outros espaços. A nossa colega aqui vai, daqui a pouco, mostrar uma intervenção feita dentro de um território, de um território, num bairro, né? E uma esfera de participação também. Eu sempre, então eu defendo isso, que a gente tem que participar, tem que e aí tenho tentado defender isso com os meus alunos, com as pessoas com quem eu trabalho, e só que existem condições de participação também. Ou seja, até eu acho que foi o Pelé, né, que falou que o brasileiro não sabe votar, não foi? Então, ninguém sabe votar se não tiver informação. Ninguém vai saber nunca fazer as coisas ou participar de maneira ativa,
de maneira propositiva, com uma participação de qualidade, se ele não tiver informação, se ele não conhecer o ambiente. Porque daí fica sempre aquela coisa, chegou, não conhece nada, começa do início de novo. Daí fica aquela coisa de reunião que não acaba e tudo mais. Então, quando a gente quer participar, não é só ter uma cadeira, um espaço aberto, a gente precisa se informar. E também não dá para ficar esperando que alguém traga informação para nós, principalmente porque somos bibliotecários, né? Mas mesmo que não fôssemos, tá? Qualquer cidadão tem que buscar informação e buscar em várias fontes. Construir com essas informações, com esses conhecimentos que existem, o que a gente tem que fazer? Construir um repertório sobre o assunto. Não dá para eu participar de uma comissão, de um conselho desse sem conhecer os assuntos. Organizar a nossa participação. Se você se propõe a participar, você tem que abrir sua agenda, você tem que conseguir ir nas reuniões. Não dá para você falar, tudo bem, só que não. Você garante ali uma participação e um espaço e não participa. Está disposto a compartilhar seus conhecimentos, né? É outra coisa que eu ouço muito: colaboração, cooperação, compartilhamento na biblioteconomia, na universidade, mas dificilmente a gente vê as pessoas fazendo efetivamente isso, tá? Trocando com o outro, realmente sendo solidário, e ensinando e aprendendo, né? E estar aberto para ouvir, aprender e ensinar, porque a gente ninguém está preparado, ninguém está pronto, todo mundo tem que aprender. E a gente tem que ser solidário com as pessoas nesse processo. O processo de participação é, como eu falei, um processo, ele não é um fim em si. Ninguém participa só uma determinada. É um processo pedagógico. Tá? Eu acredito que a gente está num país que a gente está caminhando nesse processo. Infelizmente, a gente ainda tem um grande caminho pela frente, né? Talvez outros países, por serem menores, por terem tido outra história, tenham um cenário diferente. Mas nós estamos num processo de aprendizado. Esse processo envolve altos e baixos, envolve momentos bons, momentos ruins, e nesse momento, por sinal, nós estamos num momento ruim, certo? Não dá para a gente negar. E até a participação, ela é questionada, a gente tem até, em alguns momentos, tem medo até. Quando a gente fala em campos de participação na área de biblioteconomia, a gente pode pensar nas áreas específicas, seja no desenvolvimento de políticas de biblioteca, nas áreas de formação e desenvolvimento, organização e tratamento da informação, área de referência, atendimento, uso da internet, normas técnicas, né? A gente tem habilidades sobre essas questões, direitos autorais. Então eu vejo, nas duas primeiras eu vejo todo mundo falando disso, mas de direitos autorais e de normas técnicas eu não vejo os bibliotecários muito interessados não. E isso me preocupa. Como que a gente trabalha com biblioteca, trabalha com livro, com filme, com vídeo, seja com moda, né, na Biblioteca PAC, e não está falando de autoria de direitos autorais. Hoje até num desfile semana passada teve um negócio como é que é? De cinema? Como é que chama? De cinema? O Oscar, né? Não é um desfile de moda onde as mulheres as atrizes colocam um vestido que tem uma autoria? Tem uma autoria aquele vestido, tá? É de um determinado estilista que tem uma autoria, tá? E a gente está falando de direitos autorais na área da cultura, e tudo isso nós passamos muito por cima. Precisamos, é lógico que aí o bibliotecário não vai ter condição de dar conta de todo esse conhecimento e de se especializar em tudo, mas a minha preocupação é que temos poucos bibliotecários atuando nessas esferas, tá? Não que nem todo mundo vai entender de tudo, mas
Aí eu falei dos campos específicos. Nos grandes campos são as políticas culturais voltadas para as bibliotecas públicas, políticas de educação voltadas para as bibliotecas escolares e universitárias, políticas públicas para o acesso à informação. A gente teve há 5 anos atrás a lei de acesso à informação e nenhum bibliotecário participou da formulação dessa lei. Nós ouvimos e agora estamos executando, tá? Quando trabalhamos num órgão público. Quando não trabalhamos nem, achamos que comigo não é com a gente. Certo? Políticas de educação, então as avaliações das universidades, as políticas, por exemplo, das bibliotecas universitárias, elas praticamente também não existem. Elas estão no processo de avaliação das universidades. E então tem um caminho pela frente. Apesar das bibliotecas universitárias até terem caminhado um pouco mais, eu acho, nos últimos 30 anos ali, mudou bastante, melhorou e tal, mas ainda tem um caminho grande. Quando eu falo, então, quando a gente pensa nessa participação, tem a participação quando a gente se coloca como representante de um determinado lugar, de um determinado grupo e vai representar. Nós podemos ser representantes na Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas a gente também pode participar das consultas públicas. Então, daqui a 1 mês, 2 meses, aquela norma 6023, isso, vai entrar em consulta pública. Ela já entrou, saiu, vai entrar de novo, se eu não me engano. E nós precisamos participar, né? Nós somos os especialistas dela. Agora está aberta a consulta pública para as instruções normativas de direitos autorais na internet. Nós temos que também nos informar e tentar participar. Para as bibliotecas públicas, essa questão dos autores, direitos autorais na internet, a questão dos livros digitais é um grande problema, porque até hoje nós conseguíamos regular o empréstimo do livro em papel. Empresta por 7 dias e devolve, tudo bem. A ABDR, a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, vinha, brigava um pouco com a gente, mas a gente conciliava, não, a gente só pode fazer o xerox de um capítulo e tudo bem, a gente dá um jeito. Agora com o e-book mudou, porque eu tenho um documento digital inteiro, ou eu empresto ele inteiro ou eu não empresto, né? E eu não tenho mais a compra desse documento. Eu comprava o livro, nós compramos o livro, tem lá, ele é meu, ele até ele acabar, ele é da biblioteca. O livro digital não, é como que eles estão agora, vai ser por empréstimo, então ele te cede por 2 anos, te dá acesso por 2 anos àquele conteúdo, ou ele dá acesso para você emprestar para 30 pessoas e daí ele some ele, né? Agora, né? E aí? Então nós temos que, e aí tem aí organizações internacionais que atuam para legislar, regular essas questões. Que o Brasil, como um país de terceiro mundo, não só o Brasil, mas outros países da América Latina, da África e de tantos outros lugares, estão muito preocupados porque as bibliotecas vão ser inviabilizadas com o livro digital. Enquanto que Europa e Estados Unidos não estão preocupados porque eles pagam os direitos autorais, eles têm dinheiro. Então, eles pagam. Nós não temos dinheiro nem para comprar um livro, quanto mais para pagar o direito autoral. Então, a gente precisa trabalhar. Existem proposições para que as bibliotecas públicas sejam exceções dessas leis de direito autoral, que aí, então, envolve um monte de quesitos. Nós precisamos nos apropriar disso, porque a gente fica tão preocupado de não ter biblioteca pública, daqui a pouco a biblioteca pública é proibida por lei, entendeu? E a gente não pode mais trabalhar, pronto. Aí, talvez até facilite a vida. Bom, aí dentro disso, como eu estava falando, eu defendo muito que as pessoas têm que participar. Tá? Quando eu saí do governo, no começo do ano passado, eu voltei para a universidade, eu comecei dando um curso de políticas públicas na graduação e depois um curso de políticas públicas, políticas culturais na pós-graduação.
E aí, nesse momento, estavam abertas as inscrições para representantes no Conselho Nacional de Cultura dos Estados. E aí eu não tive coragem de falar que eu não podia, né? Eu falei, então eu vou me candidatar, certo? E me candidatei pelo Rio de Janeiro. Eu falo para ninguém ser tímido, mas eu sou tímida. Não tive coragem de ficar divulgando, pedindo voto. Acho muito chato, não sei fazer essas coisas, não sou política. E aí, mas mesmo assim fui eleita em segundo lugar. A Raquel, que é editora da Libre, pelo Rio de Janeiro, em primeiro lugar, e eu em segundo lugar. Nisso daí, tivemos, então, isso foi no final do ano passado, em novembro, daí reuniu todos os membros eleitos nos seus estados, aqui no Rio de Janeiro, teve uma reunião, e nós, porque eu entrei no Comitê Setorial do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, que compõe o Conselho Nacional de Cultura. Então, o Conselho é composto por um plenário, que acontece a cada 4 anos, o Comitê de Integração de Políticas Culturais, os colegiados setoriais, as comissões técnicas e grupos de trabalho e a Conferência Nacional de Cultura. Esse conjunto seriam instituições, mas são espaços de debate, de diálogo, que se configura no Conselho Nacional de Cultura. A partir do Conselho Nacional de Cultura que são definidas as metas, o Plano Nacional de Cultura e as metas para os 10 anos. Eu não trouxe aqui as metas que atingem efetivamente a parte de bibliotecas, que eu achei que não daria tempo de a gente entrar nessa questão, mas depois, se alguém quiser, eu posso passar. Tá acabando mesmo, viu? Então, os colegiados, só para vocês verem. Então, tem o colegiado dos arquivos, tem de arquitetura e urbanismo, artesanato, artes digitais, artes visuais, afro-brasileiro, indígena, cultura popular, circo, dança, design, literatura, moda, música, patrimônio imaterial e teatro. Aí eu pergunto para vocês, cadê a biblioteca? Né? A biblioteca está lá em literatura. Não devia ter. Por quê? E por que ficou assim? Porque nós, por muito tempo, no início de todo o processo de democratização, de construção desse processo de participação e do Plano Nacional do Livro e Leitura, do Conselho Nacional, os bibliotecários não participaram. Participaram representantes, um representante do Conselho Federal, um representante da FEBAB e 5 representantes de autores, 10 representantes de editores, 20 representantes de livreiros e assim por diante. Ou seja, a cadeia produtiva, a cadeia criativa era muito mais forte do que a cadeia mediadora, que ficou chamada as bibliotecas. Então, na cadeia mediadora ficou biblioteca, bibliotecário, professores e mediadores, né? Pessoas que atuam com mediação de leitura e assim por diante. O nome literatura ficou abrangendo tudo, ficou livro. Então, olha como livro é mais forte do que biblioteca. O livro objeto, leitura, que seria a prática, né? A metodologia, a ação, literatura, que é o conteúdo, e biblioteca, depois que eu entrei no sistema, eu comecei a bater o pé e falei, tem que ter biblioteca. Então ficou esse nome enorme, que todo mundo dá risada, fala, livro, leitura, literatura e biblioteca. Tem que ter biblioteca também, ninguém mandou ter tirado, né? Então ficou um nome enorme. Alguns defendem que devia ter o colegiado de bibliotecas. Eu acho que não. Eu acho que a gente não pode estar sozinho. Acho que é importante estar junto. Só que a gente tem que mudar essa coisa e a biblioteca se destacar. A biblioteca era o Sistema Nacional que tinha o maior orçamento. Não era a leitura, não era a literatura, era a biblioteca. No entanto, a biblioteca, Perdeu recurso?
não perdeu recurso, não, executava seus recursos, mas ela perdia espaço lá dentro de interlocução, porque ela não se posicionava. Então as pessoas, isso quer dizer, não era protagonista. Os bibliotecários que estavam no governo não eram protagonistas e não colocavam. Eu estou terminando só a fala. E aí, dentro desse contexto, só para terminar, acho que a gente vai abrir para perguntas depois, no segundo momento. Aqui eu trouxe a composição do atual colegiado setorial do livro leitura. A gente tem o colegiado por região. Eu fiquei como suplente da região sudeste, São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. O Tony, que é um escritor de São Paulo, ficou como titular. Tem o segmento, os eleitos por segmento, que é a cadeia criativa, a cadeia mediadora, e daí mais um aqui, que é a cadeia produtiva, né? E o equilíbrio entre todos esses membros. Então a gente tinha como parâmetro que tinha que ter mulheres, tinha que ter pelo menos 40% de mulheres. Pessoas afrodescendentes e assim por diante. Então nós cumprimos tudo isso. Então esse processo em curso, ele andou, e só que só agora, no dia 21, dia 25 a 28 é que vai ter a posse desse conselho. Então ele ainda não começou a trabalhar, tá? E era isso que eu tinha para contar agora para vocês. Foi uma oportunidade também de contar um pouquinho como é que está essa questão. Estando lá no conselho, eu fui eleita para representar a área do livro, leitura, literatura e bibliotecas num grupo de trabalho que está começando a construção do glossário de cultura, no glossário nacional de cultura. E acho que era muito importante também termos um bibliotecário lá dentro, porque como tem gente de circo, de teatro, de tudo quanto é lugar, tinha que ter uma pessoa de biblioteca, principalmente pensando em glossário, que envolve técnicas mesmo, né, de construção, de metodologia de construção de vocabulário. E então foi um grande ganho para a gente também. O conselho eu não tenho aqui, mas dentre esses daqui, esse ano, essa gestão é a que tem o maior número de bibliotecários participando, que também é um ganho muito legal. Bibliotecários da região sudeste, sul, nordeste, norte, tem bastante gente da nossa área. Então isso também é um caminho que a gente está construindo e que a gente está avançando. E cada vez mais como protagonistas nesse cenário. Muito obrigada. Sempre um prazer muito grande, né, escutar a professora aí, sobretudo com uma temática tão pertinente, né, em relação à atividade, sobretudo a atividade política do bibliotecário, né, dessa lista, Elisa, que você apresentou agora, por exemplo, né, não sei também precisar com certeza quantos bibliotecários são, quais são. Por exemplo, tem a Glauce, né, Maíndra, que é lá de Santa Catarina, né, nós tivemos a oportunidade de entrevistá-la, de conversar com ela. Ela está no segmento de mediação, é uma pessoa que tem uma atividade política em prol das bibliotecas muito intensa, né, e certamente foi um ganho muito grande a participação. Com as coisas que você falou, eu pensei o seguinte, fazendo analogia, né, se a analogia não for muito boa, mas imagine uma construção de uma casa, a construção de uma cidade em que você tem vários segmentos envolvidos e cada um desses segmentos vai puxar a brasa para a sua sardinha, né? E aí você pensa nessa cidade que está sendo construída e que não há os bibliotecários envolvidos e principalmente a figura do bibliotecário politizado, militante, que vai reivindicar que naquele espaço urbano a biblioteca seja lembrada. Então é fato que a biblioteca não vai ser lembrada e ela não vai passar a compor o cenário urbano daquela cidade. Por isso a participação do bibliotecário nessas atividades políticas, como a professora bem colocou, é fundamental. E antes de eu passar a palavra para a Maria do Carmo, a professora lançou uma provocação em relação aos direitos autorais, em relação à participação, né? A revista Bibliô está preparando agora um caderno especial sobre direitos autorais, né? Deve ser lançado aí nos
2 próximos meses, né, com a participação de algumas pessoas envolvidas com a temática, né, o Briquete Lemos, a produção nossa também. Só para se ter uma ideia, né, a Lei de Direitos Autorais na Espanha fala especificamente do uso de material no ambiente da biblioteca, enquanto a Lei de Direitos Autorais brasileira simplesmente ignora a figura da biblioteca. Se você dá um Ctrl F no computador e colocar a palavra biblioteca, a palavra biblioteca simplesmente não existe na Lei de Direitos Autorais, né? Então, fica muito claro que não houve a participação desses profissionais, sendo que uma vez é uma questão que bate a nossa porta diariamente, né? O usuário está ali querendo fazer o uso, e fazer cópias, e fazer distribuição, e como lidar com isso, uma vez que a gente tem que possibilitar o acesso, mas tem que respeitar também os autores, né? Hoje, mais do que nunca, como editor, eu consigo também enxergar com esse olhar também, tá? Então, depois, no final, a gente pode continuar debatendo um pouco mais. Então, eu vou passar agora para Maria do Carmo. Por favor, Maria do Carmo. Boa noite. Eu quero agradecer à revista Bibliô por essa oportunidade de estar aqui também na Biblioteca Parque. Quero parabenizar os bibliotecários presentes, né, pelo nosso dia. Tá? E vou começar a falar um pouquinho a respeito do nome da biblioteca, que às vezes as pessoas param, até me mandam mensagem perguntando o porquê de bica, e que tem uma bica ali, né? Essa bica foi um amigo meu quem fez, né? E eu tinha pedido a ele que eu queria uma logo falando sobre livro, leitura e biblioteca. Só que aí não entrou a biblioteca, entrou os livros, as pessoas caindo, né, da bica e os prédios da Cidade Alta. E como também onde a biblioteca se localiza, ali antigamente tinha uma bica que as pessoas iam buscar água, porque onde eu moro faltava muita água antigamente. Agora não tanto, mas faltava muita água e sem. E ali tinha uma bica e as pessoas sempre iam buscar, mas acabou. E aí me lembraram disso quando eu coloquei pela primeira vez, me lembraram que a bica, pelo menos agora faz valer realmente o nome dela, né? A Biblioteca Cidade Alta Bica. Eu quero começar a falar um pouquinho. Eu tenho que falar com a minha colinha, tá? Que senão eu esqueço as partes mais importantes. A ideia da biblioteca, surgiu durante o meu vestibular, né? Na faculdade, com colegas que moravam na Cidade Alta e estavam também fazendo, apesar de eles não estarem na mesma turma que eu, eles tinham que entregar um trabalho falando sobre o desenvolvimento de uma biblioteca. Aí eles estavam com questionário e tudo. E como eu já frequentava um vestibular na paróquia onde eu moro, né, na paróquia Senhor do Bonfim, e lá o padre, ele tinha uma sala onde eram guardados livros, quer dizer, amontoados, né, praticamente, vários livros que ele recebia, porque o sonho dele era ter uma biblioteca. E até as pessoas até emprestavam, né, tinham jovens lá que emprestavam. E eu falei para ele que assim que eu tivesse, né, que eu soubesse realmente alguma coisa, que eu iria para lá. E esses jovens me perguntaram se eu conhecia o espaço. Eu fui no padre, eu estava já estava no segundo período já da faculdade. Eu fui no padre, falei com ele e ele me cedeu o espaço, né? Quando eles viram, assim, nossa, porque eu tinha até algumas fotos antigas, mas só que eu perdi. Era um lugar que só tinha praticamente estantes de madeira, tábuas, e os livros eram empilhados ali, às vezes ficavam até nas caixas mesmo. Aí nós chegamos lá, começamos a organizar, né? E quando não durou 3, 4 meses,
eles saíram, né, acabou o projeto, eles escreveram um projeto para a faculdade e eu continuei. No meu segundo período na faculdade, eu consegui um primeiro estágio meu, que foi na ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Ali foi meu primeiro e único estágio, não fiz estágio mais em lugar nenhum, só fiquei ali. E a minha chefe, né, no caso, a bibliotecária Jaqueline Barradas, eu expliquei para ela que eu estava querendo fazer um espaço melhor, apesar de não ter muita experiência, né, porque eu não sabia nada, né? Segundo período, praticamente a gente ainda não sabe nada na faculdade. E falei com ela da situação do local e tudo, e ela até lá com os colegas me conseguiu estantes de aço, mesa, essas coisas básicas que na biblioteca realmente não tinha. Quer dizer, nós chamamos de biblioteca, mas na época não era uma biblioteca. Então, depois de um tempo, quando foi mais ou menos em 2008, quando foi em 2008, eu falei para ela da falta de pessoas, porque como eu também trabalhava, eu só podia ficar lá aos sábados. E ela perguntou: por que você não faz um curso de auxiliar de bibliotecas com as pessoas que moram lá? Quem sabe você não consegue arrumar pessoas para ficar aí com você. Então, nós elaboramos uma apostila. Foi meio quase que um recorte, né? Mas eu tenho os créditos no final de todo mundo que eu tirei. Peguei um pouquinho de curso de auxiliar de biblioteca, um pouquinho falando da Biblioteca Nacional, do serviço, e elaboramos essa apostila. Consegui, na época, 6 pessoas que ficaram lá, passando o curso aos sábados, né? Ficava à tarde, ensinava basicamente o conceito, né, do auxiliar de biblioteca. E até na penúltima aula, nós fomos na Biblioteca da Penha, que eu já tinha ligado para lá, conversado com a bibliotecária, explicado o que eu queria, e eles passaram tudo, explicaram às meninas o que se fazia lá, e eu sei que elas adoraram. No final do curso, porque eles só sobraram 3 pessoas, porque o resto saiu, disse que tinha que trabalhar, porque, infelizmente, as pessoas, né, têm que ter alguma coisa, e eu não tinha nada para dar em troca, né, além do ensinamento que eu podia passar, que eu sabia. Essas 3 meninas ficaram fazendo um estágio, né, na biblioteca durante 2 dias na semana, e assim foi muito bom, porque a frequência aumentou bastante, aumentou muito. Eu assim fiquei super feliz, mas depois foi todo mundo embora e eu continuei sozinha na biblioteca. Eu vou passar para vocês alguns slides, que algumas fotos eu perdi. Eu fiz alguns eventos na biblioteca durante esse tempo, porque afinal de contas eu já estou lá contando mesmo assim, a funcionar. Comecei em 2008, mas eu estou lá desde outubro de 2007. Mas só em julho mesmo, basicamente, de 2008, que a biblioteca já estava pronta, que eu já estava emprestando realmente, naquela fichinha básica, que continua até hoje, né, por sinal. Esse foi o aniversário de 2011, que eu tive. Aliás, eu sempre tenho basicamente várias pessoas que me ajudam muito. Não tenho no decorrer do trabalho da biblioteca, né? E ficar lá para mim durante os dias, de me ajudar, mas nos eventos que eu realizo, eu encontro muita parceria, muitas pessoas que me ajudam. Esse de 2011 teve literatura de cordel, oficina de dobradura que as crianças adoram, né, fazendo caixinhas, e também
leitura de poesia, e além de contação de histórias também. E em todo aniversário sempre tem bolo, as pessoas contribuem para me ajudar com o bolo, eu distribuo um brinde para as crianças. Pode passar. Essa aqui é a apresentação que eu tinha pedido, isso foi em abril de 2012, onde eu moro é uma comunidade que a situação, aliás, em 2012 já era ruim, hoje em dia está bem pior, né? A Cidade Alta está sempre nas manchetes, não de forma boa, né, para nossa tristeza, e eu tinha pedido ao Tiago, que está ali presente, para me ajudar a fazer uma apresentação que eu queria muito passar mais para as crianças os malefícios do crack, que naquela época a situação virou febre lá em cima. E ele, com uma isso foi uma coisa muito rápida que ele fez, né? Não durou tanto tempo. Ele chegou lá dizendo, já tem uma peça, a gente vai passar, e no meio do caminho tinha uma pedra, uma história sobre o crack. Foi muito legal, as crianças adoraram, as pessoas que estavam lá. E também teve uma palestra também com o vice-coordenador do Grupo Maranatá, que ele também atua lá na paróquia, com dependentes químicos, né? E aí ele também me ajudou nesse projeto. Esse também foi uma ajuda também que eu recebi da Domingas. Ela trabalha com material reciclado. A gente também contei com a ajuda da Leite também, com dobraduras. Ela só me pediu para eu levar tampinha de garrafa, que eu arrumei um saco cheio, e ela fez os bonecos que as crianças adoraram, como está ali exposto, né, que as crianças fizeram a maior questão de expor o que eles fizeram. Esse aqui, eu sempre tive vontade de falar sobre o conjunto, né, porque a nossa história é muito triste. A maioria das pessoas ali veio da Praia do Pinto, que pegou fogo na época, quer dizer, muitos falam que isso ali foi premeditado, né, mas até hoje não se tem prova. E a gente teve que escolher os conjuntos, saímos de onde morávamos, que era na Zona Sul, pessoas trabalhando na Zona Sul, e cada um teve que ir para um lugar mais distante. Eu sempre quis contar um pouco dessa história pela biblioteca. E consegui nesse evento, Complexo Cidade Alta Memórias, em 2013, com a ajuda do Mário Brum, que ele escreveu uma tese, a tese dele que se tornou livro, Cidade Alta, História, Memória e Estigmas de Favela, num conjunto habitacional do Rio de Janeiro. Tive também outros palestrantes também, que foi o Wellington, que ele também fala dos jovens, de jovens que cursam faculdade, que trabalham, que são funcionários públicos, médicos, que moram na Cidade Alta. E também a Denise, que ela também fez uma tese de mestrado também falando sobre a Cidade Alta. Quer dizer, ajuntei todos os professores, eles eram na época professores de um colégio estadual que funciona à noite, e eles deram essa palestra para mim. Aí teve também uma roda de capoeira de um amigo meu também, o mestre Jagunço, ele participou com a turma dele. E assim, foi muito... E no final eu fiz uma exposição com quadros, com várias coisas, vocês podem ver na primeira foto. Quer dizer, eu queria uma coisa assim melhor, mas como ficou uma coisa assim bem corrida, não pude ainda fazer o que eu quero. Ainda vou chegar lá. Pode dar uma passada. Essa foto foi de uma... meu primeiro evento feito por um projeto que eu fiz
e que consegui, com a ajuda da Secretaria de Cultura, né, que eu participei do projeto Ponto de Leitura, e recebi uma verba de R$20 mil para comprar as coisas para a biblioteca. Esse foi o primeiro evento. Quer dizer, eu até tive um outro que eu fiz em dezembro, mas assim, como o horário, eu escolhi o horário de manhã, e resultado, como meus eventos são todos à tarde, eu quase não tive ninguém de manhã, e era dezembro, férias, aí eu praticamente não tive evento. Esse foi o primeiro, foi com a Lúcia Moraes e a Mainara. Elas fizeram uma roda de leitura, tive apresentação também para as mães, eles fizeram uma apresentação para as mães, teve brinde para as mães. Essa também, como eu precisava fazer vários eventos e meu tempo era curto porque eu trabalhava, eu consegui, nessa época, graças a Deus, eu trabalhava na Ceflu à noite, então eu pude conversar lá na escola e pedir para as crianças, pelo menos 2 turmas, aí tem 2 turmas, irem na biblioteca para eu poder fazer uma apresentação, né, para poder ter o aval da Secretaria de Cultura no evento. Pode passar. Essa já é uma outra também, um outro evento que eu fiz, esse foi de 2014, só que esse, assim, já foi um pouco mais melhorado, porque esse eu tive uma apresentação de um curta, né, do Arte em Alta, com a apresentação de um filme que eles fizeram também, Jovens lá da Cidade Alta, eles participaram. Tive também uma apresentação do Grupo Jovem Emanuel, lá da paróquia, que eles também apresentaram uma peça cheia de violência e extermínio de jovens, e palestra do Mário Brum de novo e do Wellington Conceição. Esse foi o aniversário da biblioteca de 2014, e o diferencial nesse foi que a Tina, ela me procurou dizendo que tinha escrito um livro, né, pela Taba Cultural, e que queria lançar esse livro na biblioteca. Ela é moradora da Cidade Alta e foi me procurar. Aí eu ainda fiquei meio assim, aí ela, não, eu vou te deixar o livro, você lê. Aí eu disse assim, poxa, o que eu faço? Eu peguei o livro, li, achei bem legal, é uma crônica, né, que ela fez. E ela disse assim, olha, eu vou te dar o bolo, vou trazer uma pessoa para fazer o evento para você, e eu só fiquei com as outras partes, fiquei com pouca coisa, como brinde, né, para dar para as crianças, que todo aniversário da biblioteca tem que ter brinde, que eles já acostumaram, se tiver aniversário, não tiver brinde, eles querem, todo mundo quer ter brinde. Aí então, eu consegui, aí ela até falou, porque a pretensão seria trazer outras pessoas para participarem, mas aí acabou que a Leide foi também fazendo, e ficava até uma coisa, que todo mundo queria fazer as caixinhas, aí não queria prestar atenção na menina falando sobre o livro, né, porque o negócio deles é fazer a dobradura. Aí eu consegui, e teve também a apresentação, aí então eles adoraram, porque esse senhor, o senhor José Maria, ele é o diretor da Taba Cultural, e ele também trabalha fazendo eventos na rua. Ele tem um carrinho em que ele sai contando história, aqueles que são causos, né? Aí ele foi, assim, todo mundo adorou, foi um dos melhores eventos de aniversário que a biblioteca já teve. E tive também a participação dos meus colegas de capoeira, né, que toda apresentação também eles fazem questão de participar, né? Assim, superou para mim a expectativa, porque eu tive muita gente nesse evento, né? Acho que cada evento está melhorando cada vez mais. A gente passa o último. Esse é o de 2015, que eu fiz no ano passado. O ano passado, infelizmente, eu não fiz nenhum evento, até porque eu também tive problema de saúde, não consegui, e estava tentando arrumar a biblioteca, mas agora
no final, não, em setembro eu vou fazer o aniversário da biblioteca. Eu convidei a Lúcia, né? Ela se propôs, a Lúcia também é maravilhosa, a Lúcia Moraes. Nós contamos, né, a história da sopa supimba, nós fizemos uma encenação da sopa, que é muito legal esse livro. Teve oficinas também, tive ajuda para fazer pintura, teve pula-pula, e o sorteio do livro também, que já está ficando também, né? As crianças todo mundo já quer, tem que ter sorteio, tem que ter brinde, né? Então tem que correr atrás de patrocínio para a gente estar conseguindo isso. Deixa eu só ver se... Tá. Deixa eu falar só um pouquinho para vocês. A biblioteca ela passou por várias mudanças. Como vocês podem ver na foto, vários anos eu tenho tentado mudar, tenho tentado melhorar. O espaço continua o mesmo. Ainda não consegui o que eu desejo, que é ter um espaço maior, que é ter mais... Apesar de que do lado de fora, como o pátio é coberto, eu sempre posso colocar meus tatames, meus puffs, que as crianças sentam, leem, nos eventos eles ajudam, mas infelizmente o espaço ainda é pequeno. Mas graças a Deus, com essas ajudas que eu tive, com esse projeto do ponto de leitura, né, os livros que eu recebi pelo ponto de leitura da Biblioteca Nacional, que eu também recebi, apesar de que não tive continuidade, porque eu recebi 1/3 do valor. O valor que eu tinha conseguido era de R$4.000, né, para a biblioteca, para ponto de leitura, mas infelizmente eu só recebi 1.200. Desses 1.200 eu comprei bastante livro, né, e ajudou da Secretaria de Cultura, que eu pude reformar a biblioteca, que era meu grande sonho, né? Agora sim, depois dessas mudanças, essa é as duas últimas do jeito que ela está. Não tem mais prateleira, quer dizer, até tenho prateleiras de madeira, mas aquelas ali eu não posso nem me desfazer dela, porque elas são muito boas, né? E eu quero falar que esse projeto, até hoje, me dá muito, não vou dizer que seja um sacrifício, me dá trabalho, né? Me dá dor de cabeça, mas realmente uma coisa que eu amo fazer. Enquanto eu puder, eu estou nessa biblioteca, já tentei conseguir pessoas, já divulgo pedindo ajuda, né? Porque é muito fácil ir para lá, ficar lá no sábado. Mas, gente, às vezes eu escuto gente, por que você não pode abrir dia de semana? Eu sei, porque infelizmente eu trabalho, eu preciso sustentar, né, em casa, né? E não tenho como, mas bem que eu gostaria de conseguir. Mas, deixa eu só falar um negocinho. Mas, infelizmente, a ajuda que a gente precisa, a gente não consegue. E, para terminar, vou ter só o último. Esse aqui é o meu próximo evento. Ele já está marcado para o dia 3 de abril de 2016, que eu também, de novo, vou fazer uma exposição. Essa é uma exposição mesmo, não vai ter mais nada. Essa é uma exposição que eu vou fazer da Cidade Alta, né, sobre arte, cultura, esporte e lazer. Essa exposição, ela vai ter um pouco de tudo, porque lá tem grupos de teatro, tem autores, eu tenho vários livros de autores, de autores lá de cima, tem futebol lá em cima, que é noticiado, tem música, né, música também, tem pintura, tem um pintor lá que os quadros dele são belíssimos, né, tem poesias, tem também grupo, né, o futebol, karatê e esporte, futebol e karatê, e tem filme também, que já teve apresentação de filmes lá em cima. E eu pretendo fazer uma exposição mostrando isso tudo, para dizer que a Cidade Alta também tem muita coisa boa, não é só coisa ruim que a gente vê na televisão. E agora, só para terminar, eu quero muito agradecer, porque eu tenho muitas pessoas
que sempre me ajudaram bastante. Né? O seu João, que ele é batista, que ele é cordeirista, Renan Vanger, poeta e bibliotecário, Thiago de Paula, fotógrafo, né? Lúcia Moraes e Arlene, da trupe Pequena Alegria, Alba Michele, que ela é atriz e diretora do grupo Arte em Alta, tem o mestre Jagunço, capoeirista, e tem os componentes também do grupo Jovem da Paróquia, que me dão muita força em todos os eventos, e além, é claro, dos meus filhos e netos, que sempre me ajudam nessas ocasiões. Né? Eu só gostaria, essa última, loucura, sonho, né? Tudo é loucura, sonho no começo. Nada do que os homens fez no mundo teve início de outra maneira, mas tantos sonhos se realizaram que não temos o direito de duvidar de nenhum, não é verdade? Muito obrigada. Então, quiser, né, todos terem coragem, né, de enfrentar essa luta, de criar bibliotecas, né, nesses espaços que tanto precisam, né? Como eu falei agora há pouco, né, nossas cidades são desprovidas de bibliotecas, não só nas comunidades, mas nos bairros de modo geral, no interior, né, do Brasil, no interior do estado. E a gente ainda espera um momento em que a biblioteca realmente seja um espaço visível, né, no horizonte da cidade, e para que ela se firme como uma identidade do espaço urbano, né? E claro, e se reflita na nossa cultura, né, enquanto consumidor de leitura, de cultura e de educação. Certamente esse trabalho, Maria, está contribuindo muito para isso, né?